Eu tinha 60 anos quando descobri que tinha sido substituído. Não demitido de um emprego, não trocado por uma mulher mais nova, nada disso. Fui substituído como avô. Como avô, vocês conseguem imaginar essa humilhação? Tudo começou numa quinta-feira de manhã. Eu estava indo buscar meus netos na escola, como fazia toda semana há 3 anos. Era minha função, meu momento com eles. O Mateus, de 7 anos, e a Isabela, de 5. 2 crianças que eu amava mais que qualquer coisa nesse mundo. Mas quando cheguei lá, a diretora me parou no portão com aquela cara de quem vai dar uma notícia ruim. Senhor Mário, ela disse, o senhor não está mais autorizado a buscar as crianças. Eu gelei. Pensei que fosse algum engano, alguma papelada que meu filho Roberto esqueceu de renovar. Como assim não estou autorizado? Sou o avô deles. Ela ficou desconfortável, mexendo nos papéis. O pai deles atualizou a lista de pessoas autorizadas. O senhor não está mais nela. Senti meu coração apertar. Liguei pro Roberto na hora, ali mesmo, na frente da escola. Ele atendeu no 3º toque, com aquela voz de quem está ocupado demais para falar com o próprio pai. Pai, agora não é uma boa hora. Roberto, tô aqui na escola dos meninos e não me deixam buscá-los. O que está acontecendo? Silêncio. Aquele tipo de silêncio que você sabe que vem coisa ruim depois. Pai, eu ia te ligar essa semana para conversar sobre isso. A Patrícia e eu achamos melhor. Bem, achamos que seria bom as crianças terem uma referência masculina mais presente. Mais presente? Roberto, eu vejo esses meninos 3 vezes por semana. Busco na escola, levo no parque, durmo na casa de vocês quando vocês saem. Pai, mas você tem 60 anos. Você não consegue acompanhar eles. No parque, você fica sentado no banco. Quando eles querem brincar de bola, você cansa rápido. A gente precisa de alguém mais ativo. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Alguém mais ativo? Do que você está falando? A Patrícia conheceu um cara na academia. Ele tem 52 anos, é personal trainer, super energético, solteiro e sem filhos. Ele se ofereceu para ser uma espécie de avô substituto para os meninos. Um vovô ativo, sabe? Vovô ativo. Avô substituto. As palavras ecoavam na minha cabeça como socos. Você tá me substituindo? Por um estranho? Pai, não seja dramático. Você ainda é o avô deles. Só achamos que seria legal eles terem alguém mais jovem, mais atlético, alguém que possa fazer coisas que você não consegue mais. Desliguei na cara dele. Voltei pro carro com as mãos tremendo. 60 anos. Como se 60 anos fosse uma sentença de morte, como se eu tivesse virado um móvel velho que não serve mais para nada. Fui para casa e fiquei 2 dias sem sair do quarto. Minha mulher, Lúcia, tinha morrido 3 anos antes, de câncer. Ela era minha única família de verdade, a única que me entendia. Depois que ela se foi, meus netos viraram minha razão de existir. E agora? Agora nem eles eu tinha mais. No 3º dia, meu celular tocou. Era a Isabela. Ela tinha conseguido pegar o telefone da mãe escondido. Vovô. A vozinha dela era tão baixinha que eu mal conseguia ouvir. Oi, meu amor. Tá tudo bem? Vovô, por que você não vem mais buscar a gente? Engoli em seco. Seu pai disse que tem um senhor novo que vai fazer isso agora. O tio Márcio? Tio Márcio. Já tinham dado apelido pro cara. Acho que é esse mesmo. Vovô, ele é chato. Ele fica falando de exercício o tempo todo e faz a gente correr. Eu quero você. Meu coração quase explodiu. Eu também quero vocês, meu amor. Mas seu pai disse que... Ouvi a voz da Patrícia ao fundo, brava. Isabela, quem você tá ligando? A ligação caiu. Fiquei mais uma semana sem notícias. Até que numa tarde de sábado, eu estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei neles. Roberto, Patrícia, os 2 meninos, e ele. O tal do Márcio. Ele era exatamente como eu imaginava. Bronzeado, cabelo gel, camisa regata mostrando músculos, aquele sorriso de propaganda de academia. Quando me viu,
veio logo cumprimentar, cheio de simpatia falsa. Opa! Você deve ser o Mário. O Roberto falou muito de você. Ele estendeu a mão, apertou forte demais de propósito. Prazer, sou o Márcio. Tô ajudando aqui com os pequenos. Roberto nem olhava na minha cara. Patrícia tinha aquela expressão de quem tá constrangida, mas não quer admitir que fez besteira. Papai! O Mateus veio correndo e me abraçou. Mas logo Márcio puxou de volta. Opa, campeão! Lembra o que conversamos? Temos que respeitar os limites das pessoas. Limites? Do avô da criança? Márcio tá ensinando ele sobre espaço pessoal, Patrícia explicou, como se aquilo fizesse algum sentido. Eu respirei fundo. Roberto, posso falar com você um minuto? Pai, a gente tá com pressa. 1 minuto. Ele bufou, mas veio. Nos afastamos um pouco enquanto Márcio entretinha as crianças com alguma palhaçada de personal trainer. Roberto, o que é isso? Por que você tá fazendo isso comigo? Pai, eu já expliquei. Não, você não explicou nada. Você me tirou da vida dos meus netos e colocou um estranho no meu lugar. Ele não é um estranho, ele é um profissional. Um profissional? Roberto, eu sou seu pai. O avô dessas crianças. Que profissional pode substituir isso? Ele olhou pro lado, evitando meus olhos. Pai, você não entende. As coisas mudaram. A gente quer que nossos filhos tenham referências melhores. Melhores que eu. Mais adequadas para a época em que vivemos. Márcio fala inglês fluente, ele pratica 5 esportes, tem MBA, é vegetariano, faz meditação. E eu sou o quê? Lixo? Pai, não coloca palavras na minha boca. Não precisa, você já deixou bem claro o que pensa de mim. 60 anos e eu já não presto mais pra nada, é isso? Não é isso. Então o que é? Ele finalmente me encarou. E o que eu vi naqueles olhos me assustou. Vergonha. Meu filho tinha vergonha de mim. Pai, você é antiquado. Você fala alto demais. Conta piada que hoje em dia não são mais apropriadas. Você não entende de tecnologia. Os amigos dos meninos vão lá em casa e você fica perguntando sobre o videogame como se fosse coisa de outro planeta. É constrangedor. Constrangedor. Eu era constrangedor pro meu próprio filho. Voltei para casa naquele dia e fiquei olhando para as fotos na parede. Fotos de quando Roberto era criança, de quando ele se formou na faculdade, do casamento dele. Em todas elas, eu tava lá. Sempre estive. Paguei a faculdade dele, ajudei na entrada do apartamento, fiquei 3 meses cuidando da Patrícia quando ela teve depressão pós-parto. E agora, por causa de rugas e cabelo branco, eu era constrangedor. Mas a história não terminou aí. Não mesmo. 2 semanas depois, recebi uma ligação estranha. Era de um advogado. Ele me pediu para ir ao escritório dele com urgência. Disse que era sobre um assunto delicado envolvendo seus netos. Meu coração disparou. Pensei em 1000 coisas terríveis. Fui correndo. Quando cheguei, o advogado, um senhor magro de uns 40 anos, me recebeu com uma cara séria. Senhor Mário, obrigado por vir. Sou o Dr. Felipe, advogado da família Silva. Eu não conhecia nenhuma família Silva. Fui contratado para investigar um caso de apropriação indevida de identidade e possível tentativa de fraude contra menor. Do que o senhor está falando? Ele abriu uma pasta e me mostrou fotos. Fotos do Márcio. Com meus netos. Mas também fotos dele com outras crianças. Muitas outras crianças. O senhor conhece esse homem? Conheço. É o cara que meu filho colocou para me substituir como avô dos meus netos. O advogado acenou com a cabeça, como se já soubesse. Senhor Mário, esse homem não é personal trainer. Ou melhor, ele até é, mas não é só isso. Ele é um golpista. Um golpista muito específico. Como assim? Ele se aproxima de famílias ricas, se oferece como figura paterna ou avó substituta, ganha a confiança das crianças e dos pais, e depois ele começa a pedir dinheiro. Empréstimos, investimentos em negócios que não existem, ajuda para parentes doentes que não têm.
Ele já aplicou esse golpe em pelo menos 7 famílias nos últimos 3 anos. Eu fiquei paralisado. Meu filho sabe disso? Não acredito que saiba. Ele é muito cuidadoso, muito convincente. Mas fui contratado pela família Silva porque eles perderam quase R$ 200 mil para esse homem. E quando investigaram, descobriram um padrão. Ele sempre mira em famílias onde há uma figura parental ou avó sendo afastados, pois fica mais fácil ocupar o vazio emocional. E como vocês me acharam? Encontramos fotos suas nas redes sociais da família do seu filho. Também encontramos posts recentes onde o tal Márcio aparece, mas você não aparece mais. Deduzimos o que tinha acontecido. E vim te avisar, porque na nossa experiência, quando a família percebe o golpe, a primeira pessoa que o golpista acusa de ter inventado tudo por ciúmes é justamente o parente que foi afastado. Minha cabeça girava. O que eu faço? Preciso que o senhor tente alertar seu filho. Mas faça com cuidado. Golpistas como Márcio são extremamente manipuladores. Ele provavelmente já plantou sementes de desconfiança sobre o senhor na cabeça da sua família. Se o senhor chegar muito forte, pode piorar. Saí dali sem saber o que fazer. Como eu ia falar com Roberto depois de tudo o que tinha acontecido? Ele não ia acreditar em mim. Ia achar que eu estava inventando história por ciúmes, exatamente como o advogado disse. Fiquei 3 dias bolando um plano. Até que tive uma ideia. Se Roberto não ia me ouvir, talvez ouvisse alguém que ele respeitasse. E eu sabia exatamente quem. Meu filho tinha um melhor amigo desde a escola, o Cláudio. Empresário bem-sucedido, cabeça boa para negócios. Roberto confiava nele cegamente. Liguei pro Cláudio, contei toda a história, mandei as informações que o advogado me deu. Cláudio ficou chocado. Tio Mário, isso é muito sério. Deixa comigo. 2 dias depois, Cláudio convidou Roberto para um almoço de negócios. Disse que queria apresentar um investidor. Roberto foi todo animado. O investidor era um detetive particular que Cláudio contratou, especializado em fraudes. Durante o almoço, o cara começou a falar sobre golpes financeiros envolvendo pessoas de confiança. Foi sutilmente descrevendo exatamente o perfil do Márcio, sem mencionar nome. Roberto começou a ficar desconfortável. Por que você está me contando isso? Ele perguntou pro Cláudio. Porque eu me preocupo com você, irmão. E porque fiquei sabendo que você anda próximo de um cara que tem histórico duvidoso. Que cara? Cláudio mostrou a pasta de investigação. Fotos do Márcio com as outras famílias. Boletins de ocorrência. Processos. Tudo documentado. Roberto empalideceu. De onde você tirou isso? Seu pai me procurou. Ele estava preocupado, mas sabia que você não ia ouvi-lo. Então me pediu ajuda. Meu pai? Ele que... Roberto parou de falar, processando tudo. Ele que tentou te proteger mesmo depois de você ter chutado ele da vida dos netos dele. Mesmo depois de você ter dito que ele era constrangedor e substituído ele por esse golpista. Roberto ficou em silêncio por longos minutos, olhando aquelas fotos, aqueles documentos. Finalmente, ele olhou pro Cláudio com os olhos marejados. Eu sou um idiota. Sim, mas um idiota com chance de consertar as coisas. Naquela mesma noite, Roberto apareceu na minha porta. Ele estava visivelmente abalado, com olheiras, mãos tremendo. Quando eu abri, ele simplesmente desabou em lágrimas e me abraçou. Pai, me desculpa por tudo. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria abraçá-lo de volta, mas outra parte ainda estava machucada demais. Entra, eu disse apenas. Sentamos na sala. Ele me contou que tinha confrontado Márcio com as provas. O cara não negou nada. Apenas riu, disse foi divertido enquanto durou e foi embora. Mas antes de sair, já tinha conseguido emprestar R$ 15 mil do Roberto para um investimento certeiro que, claro, não existia. Eu fui um idiota, pai. Um idiota completo. Eu te tratei como se você não valesse nada, como se 60 anos fosse sinônimo de inútil. Eu troquei o homem que me criou, que sempre esteve do meu lado, por um golpista bronzeado que falava bonito. Por que você fez isso, Roberto? De verdade? Ele passou as mãos no rosto. Eu não sei, pai.
Eu acho que eu queria ser uma versão melhor de você. Mais moderno, mais antenado, mais cool. E quando eu olhava para você, eu via tudo que eu não queria ser. Alguém simples, tradicional, que não liga para essas coisas de academia e Instagram e eu sei como isso soa horrível. Soa. Mas o pior é que eu percebi uma coisa nesses últimos dias. O Márcio era tudo o que eu achava que era importante. Bonito, sarado, bem-sucedido. E era tudo mentira. Enquanto você, que eu achava que não era nada disso, você era real. Você sempre foi real. E eu fui burro demais para valorizar. Ficamos em silêncio por um tempo. Então eu perguntei, e as crianças? Como elas estão? Péssimas. A Isabela chora toda noite perguntando por você. O Mateus ficou agressivo na escola. Bateu em 2 meninos. A psicóloga disse que é porque ele está sentindo abandono. Eles sabem que algo está errado. Que alguém importante sumiu da vida deles. Eu não sumi, Roberto. Você me tirou. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando consertar isso, se você deixar. Eu queria continuar bravo. Queria dizer que não era assim tão simples, que ele não podia simplesmente pedir desculpas e achar que estava tudo bem. Mas quando eu pensei nos meus netos, em como eles deviam estar sofrendo. Amanhã eu vou buscar eles na escola, eu disse. E eu quero que você coloque meu nome de volta na lista de autorizados. E eu quero um pedido de desculpa seu na frente deles, explicando que você estava errado e que vovô nunca deveria ter sumido. Eu vou fazer isso. Vou fazer tudo o que você quiser. E outra coisa. Eu não sou antiquado, Roberto. Eu sou de outra geração. Tem diferença. Eu não preciso falar inglês fluente ou ter Instagram para ser um bom avô. Eu só preciso amar essas crianças. E isso eu sempre fiz. Se você tem vergonha disso, problema é seu, não meu. Ele acenou, engolindo o choro. Eu não tenho vergonha, pai. Eu estava tentando ser algo que eu não sou e projetei isso em você. Mas eu aprendi a lição. Da pior forma possível, mas aprendi. No dia seguinte, fui buscar meus netos na escola. A diretora me cumprimentou com um sorriso enorme. Roberto tinha ligado de manhã, explicado tudo, sem entrar em detalhes sobre o golpe, claro, e colocado meu nome de volta. Quando o Mateus e a Isabela me viram, eles correram tão rápido que quase me derrubaram. Se agarraram em mim chorando, gritando vovô, vovô. E eu, que tentei segurar as lágrimas o tempo todo, desabei ali mesmo, no meio do pátio da escola, abraçando meus netos como se minha vida dependesse disso. Por que você sumiu, vovô? O Mateus perguntou, com aqueles olhos cheios de mágoa. O vovô não sumiu, meu amor. O vovô só estava resolvendo os problemas. Mas agora voltou. E não vai sumir nunca mais. Promete. Prometo. Levei eles pro parque, como antigamente. Sim, eu sentei no banco enquanto eles brincavam. Sim, eu não corri atrás deles como um atleta olímpico. Mas eu tava lá. Eu assistia cada pirueta no escorrega, cada volta no balanço, cada castelo que eles construíam na areia. E quando eles corriam para me mostrar alguma coisa, eu prestava atenção de verdade. Eu ria com eles, contava histórias, fazia piada boba que os fazia gargalhar. Porque no fim, ser avô nunca foi sobre ter músculos ou falar inglês ou ter MBA. Era sobre estar presente. Era sobre amor incondicional. E isso, ninguém podia me tirar. Naquela noite, quando levei eles de volta para casa, Roberto e Patrícia estavam esperando na sala. As crianças correram para dentro para brincar, e nós 3 ficamos ali, naquele silêncio desconfortável. Pai, Roberto começou, com as crianças já no quarto, eu preciso falar uma coisa na frente da Patrícia também. Patrícia parecia querer estar em qualquer outro lugar do mundo. Pai, foi tudo ideia minha. A Patrícia não queria tirar você da vida das crianças. Eu que insisti. Eu que disse que você era velho demais, antiquado demais. Eu que conheci o Márcio na academia e achei que ele seria uma influência melhor. Patrícia tentou argumentar, mas eu não ouvi. E agora a gente descobriu que ele era um golpista, e eu coloquei meus filhos em perigo por pura vaidade. Patrícia olhava pro chão, constrangida. É verdade, sogro. Eu tentei dizer pro Roberto que o senhor era insubstituível,
Mas ele estava obcecado com essa ideia de modernizar a criação dos meninos. Eu devia ter lutado mais, devia ter ido contra ele. Me desculpe. Eu respirei fundo. Olha, eu não vou mentir, vocês dois me machucaram muito. Mas eu entendo que vocês são pais de primeira viagem, que vocês querem o melhor para os meninos. Vocês só erraram feio no que acharam que era o melhor. Mas tá feito. Agora a gente esquece isso e segue em frente. Pelos meninos. Roberto concordou, aliviado. Mas eu não tinha terminado. Mas eu vou colocar uma condição. Eu quero passar os finais de semana com meus netos. Toda semana. Eu busco na sexta depois da escola e trago de volta no domingo à noite. Sem discutir. Sem questionar se eu vou fazer isso ou aquilo com eles. Se eu quiser levar no parque e ficar sentado no banco, problema meu. Se eu quiser contar piada antiga, problema meu. Eu sou o avô deles, e vocês vão respeitar isso. Claro, pai. Tudo o que você quiser. E outra coisa. Eu quero uma festa de família. Eu quero que você convide todos os amigos seus, os pais dos amiguinhos dos meninos, todo mundo. E eu quero que você me apresente como o único avô das suas crianças. O avô de verdade. Não como meu pai, mas como o vovô Mário, que eu amo muito e que é essencial na vida dos meus filhos. Ponto. Roberto engoliu em seco, mas concordou. Vou fazer isso. E ele fez. 2 semanas depois, teve um churrasco enorme na casa deles. Devia ter umas 50 pessoas. Quando chegou minha vez de ser apresentado, Roberto pediu a atenção de todo mundo. Pessoal, eu quero apresentar para vocês o homem mais importante da vida dos meus filhos depois de mim e da Patrícia. Esse é o vovô Mário, meu pai. Ele é a pessoa que ensinou o Mateus a andar de bicicleta, que fica horas montando quebra-cabeça com a Isabela, que conhece todas as músicas que elas gostam e canta junto. Ele tem 60 anos de sabedoria, de experiência, de amor para dar. E por um tempo, eu fui burro o suficiente para achar que isso não era importante. Mas eu aprendi, e quero que todo mundo aqui saiba, esse homem é insubstituível. As pessoas aplaudiram. Eu fiquei constrangido, mas feliz. E o melhor de tudo foi ver meus netos correndo para me abraçar, gritando vovô, sem nenhuma vergonha, sem nenhum pudor. Depois daquele dia, as coisas mudaram de verdade. Roberto começou a me perguntar conselhos sobre criação dos filhos. Patrícia me chamava para almoçar e conversar sobre coisas aleatórias. As crianças voltaram a ser as mesmas de antes, felizes, seguras. Quanto ao Márcio, ele desapareceu. O advogado que me procurou disse que tinha pelo menos 4 processos correndo contra ele, e que provavelmente ia preso. Justiça, de certa forma. Eu aprendi algumas coisas com tudo isso. Aprendi que a gente vive numa época onde juventude é supervalorizada, onde rugas são tratadas como defeito, onde experiência é confundida com obsolescência. Mas também aprendi que isso é besteira. Ser velho não é sinônimo de inútil. É sinônimo de vivido, de experiente, de sábio. Aprendi que meu filho, por mais que tenha me machucado, ainda é humano. Ele cometeu um erro enorme, mas reconheceu, pediu desculpas e consertou. E isso vale muito. Mas principalmente, aprendi que o amor de avô não pode ser substituído. Não por personal trainer, não por pessoa mais jovem, não por ninguém. Porque o amor de avô não é sobre músculos ou diplomas ou línguas que você fala. É sobre presença. É sobre olhar nos olhos do neto e ver o futuro. É sobre segurar aquela mãozinha pequena e saber que você tem a responsabilidade de guiar esse ser humano pro mundo. E isso, nenhum golpista, nenhum substituto, nenhuma vergonha pode tirar da gente. Mas eu preciso voltar um pouco na história, porque tem coisas que eu não contei ainda. Coisas importantes que explicam melhor porque tudo aquilo doeu tanto, e porque o que aconteceu depois foi tão significativo. Quando a Lúcia morreu, 3 anos antes de tudo isso acontecer, eu entrei numa depressão profunda. Não daquelas que você toma remédio e passa. Não. Era uma tristeza que tomava conta de cada célula do meu corpo. A gente tinha sido casado por 35 anos. Ela era minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira em tudo. Nos últimos 6 meses de vida dela, eu larguei tudo para cuidar. Meu trabalho na contabilidade, meus hobbies, meus amigos. Tudo ficou em segundo plano. Eu aprendi a trocar bolsa de soro, a dar injeção,
a fazer comida especial para quem está em quimioterapia. Aprendi a limpar feridas, a segurar cabelo enquanto ela vomitava, a enxugar lágrima no meio da madrugada quando a dor era insuportável. Roberto mal aparecia. Ele tinha desculpa, trabalho, filhos pequenos, a vida corrida. Patrícia vinha às vezes, ficava meia hora, chorava um pouco e ia embora. Mas quem estava ali, todo santo dia, toda santa noite, era eu. Quando a Lúcia morreu, eu fiquei perdido. Literalmente perdido. Eu não sabia mais quem eu era sem ela. Passei semanas apenas existindo, sem viver de verdade. Acordava, comia alguma coisa porque o corpo pedia, via televisão sem prestar atenção e voltava a dormir. Era um zumbi. Até que um dia, 2 meses depois do funeral, o Roberto apareceu lá em casa com o Mateus e a Isabela. Na época, o Mateus tinha 4 anos e a Isabela 2. Pai, ele disse, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas essas crianças aqui precisam conhecer melhor o avô. E eu acho que seria bom para você também. Que tal você vir com a gente no parque? Eu não queria ir. Não queria sair de casa. Não queria fingir que estava tudo bem. Mas o Mateus veio, pegou na minha mão com aquela mãozinha gordinha de criança, e disse, vem, vovô, você vai gostar. E eu fui. E vocês sabem de uma coisa? Foi a primeira vez em 2 meses que eu sorri de verdade. Ver aquelas crianças brincando, correndo, rindo, me fez lembrar que a vida continua. Que mesmo quando a gente perde alguém que ama, ainda existem coisas bonitas no mundo. A partir daquele dia, meus netos viraram minha terapia. Minha razão para levantar da cama. Roberto e Patrícia começaram a me pedir ajuda com as crianças cada vez mais. Buscar na escola, levar no dentista, ficar à tarde enquanto eles trabalhavam. E eu adorava cada minuto. Cada história que a Isabela inventava, cada pergunta absurda do Mateus, cada abraço apertado antes de dormir. Eles me salvaram. Literalmente. Eu tinha pensado em coisas ruins depois que a Lúcia morreu. Coisas que eu tenho vergonha de admitir. Mas aquelas crianças me deram propósito de novo. Me fizeram sentir que eu ainda era necessário, que eu ainda tinha algo a oferecer. É por isso que quando Roberto me disse que eu era constrangedor, que eu precisava ser substituído, aquilo não foi só um insulto. Foi como se ele tivesse arrancado meu motivo de viver. Foi como perder a Lúcia de novo, mas de um jeito diferente. Porque dessa vez, não foi a morte que tirou alguém de mim. Foi meu próprio filho. Eu passei semanas naquele período ruminando pensamentos sombrios. 60 anos e descartado como um móvel velho. Sem a esposa, sem os netos, sem o filho me respeitando. Para que eu servia? Para que eu existia? Foi nesse período que eu comecei a frequentar um grupo de apoio para viúvos. Tinha sido a médica que me acompanhava que sugeriu. Eu não queria ir, achava que era bobagem, que ficar falando de sentimento com estranho não ia resolver nada. Mas eu estava tão desesperado que resolvi tentar. E sabe o que eu descobri? Que eu não estava sozinho. Tinha um monte de gente na minha situação. Gente que tinha perdido o companheiro de vida e não sabia como seguir. Mas também tinha gente que tinha sido abandonada pelos filhos, gente que não via os netos há anos, gente que tinha sido colocada em asilo contra a vontade. Foi lá que eu conheci o Henrique, um senhor de 70 anos que tinha uma história parecida com a minha. Ele tinha sido médico a vida inteira, cirurgião renomado, tinha salvado centenas de vidas. Mas quando se aposentou, os filhos dele simplesmente desapareceram. Pararam de ligar, de visitar, de incluir ele nas festas de família. Sabe o que eles me disseram quando eu reclamei? Ele contou pro grupo um dia. Disseram que eu era chato, que ficava falando de trabalho o tempo todo, que eles tinham a vida deles. Como se 50 anos de dedicação não significassem nada. Ouvir histórias assim me fez perceber que o problema não era só comigo. Tinha algo de errado com essa geração nova, essa obsessão com juventude, com novidade, com descartar o que é velho como se fosse lixo. Mas também tinha histórias de esperança. A Carmen, uma senhora de 65 anos, contou como os filhos dela tinham pedido desculpas depois de anos de negligência, e como agora eles tinham uma relação maravilhosa. O Túlio, de 58, contou como tinha processado o filho por abandono de incapaz e ganhado, forçando uma reconciliação que acabou sendo genuína. Essas histórias me deram força. Me fizeram ver que eu não precisava aceitar passivamente o que o Roberto tinha feito.
que eu tinha direito de lutar pelos meus netos, pela minha posição na família. Foi por isso que quando o advogado me procurou sobre o Márcio, eu vi aquilo não só como uma forma de proteger minha família, mas como uma oportunidade de me redimir, de provar para o Roberto que ele tinha errado, que o pai antiquado dele ainda sabia das coisas, ainda podia protegê-lo. O que eu não esperava era o quanto aquilo ia ser difícil, porque mesmo com todas as provas, mesmo com Cláudio me ajudando, teve uma parte de mim que ficou com medo. Medo de que o Roberto não acreditasse. Medo de que ele escolhesse o Márcio ao invés de mim. Medo de perder meu filho de vez. Eu lembro da noite antes do Cláudio se encontrar com o Roberto. Eu não consegui dormir. Fiquei a noite inteira olhando pro teto, pensando em todos os cenários possíveis. E se o Roberto reagisse mal? E se ele achasse que era uma conspiração minha para tirar o Márcio da vida dele? E se ele me cortasse de vez? Pela manhã, eu estava exausto. Mas também estava determinado. Porque eu percebi uma coisa: mesmo que desse errado, mesmo que o Roberto nunca mais falasse comigo, eu tinha que tentar. Por mim, mas principalmente pelas crianças. Elas não mereciam ser vítimas de um golpista. Elas não mereciam crescer achando que avós são descartáveis. Quando finalmente recebi a ligação do Cláudio dizendo que tinha dado certo, que o Roberto tinha acreditado, que o Márcio tinha sido exposto, eu chorei. Chorei igual criança, sozinho na minha sala, com aquele celular na mão. Não era só alívio. Era libertação. Era validação. Era prova de que eu ainda importava, ainda tinha valor. Mas mesmo assim, quando o Roberto apareceu na minha porta naquela noite pedindo desculpas, teve uma parte de mim que ainda estava ressentida. Ainda estava magoada. Porque palavras machucam, sabe? Especialmente quando vem de quem a gente ama. E o Roberto tinha me chamado de constrangedor. Tinha dito que eu não era adequado para os próprios netos. Essas coisas não se apagam com um simples desculpa. Foi por isso que eu coloquei aquelas condições. Os fins de semana com os netos, a festa onde ele me apresentaria do jeito certo. Não era só sobre ter tempo com as crianças. Era sobre respeito. Era sobre o Roberto reconhecer publicamente que tinha errado, que o pai dele não era motivo de vergonha. E quando ele fez aquele discurso no churrasco, quando ele me chamou de insubstituível na frente de todos aqueles amigos dele, eu senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Orgulho de ser quem eu sou. Orgulho de ter 60 anos. Orgulho de ser avô. Mas a reconciliação não foi instantânea. Não foi como nos filmes, onde todo mundo se abraça e vive feliz para sempre. Foi um processo. Um processo lento, às vezes doloroso, mas necessário. Nas primeiras semanas depois de tudo, tinha momentos de tensão. O Roberto tentava compensar sendo excessivamente atencioso, e isso me irritava. Eu não queria pena. Eu queria respeito. Tivemos que ter várias conversas francas, às vezes difíceis, sobre limites, sobre expectativas, sobre como seguir em frente. A Patrícia também teve que se adaptar. Ela tinha ficado meio sem jeito comigo depois de tudo, com culpa por não ter lutado mais contra as ideias do Roberto. Demorou até ela entender que eu não culpava ela, que eu entendia que às vezes é difícil ir contra o cônjuge, especialmente quando você é novo e ainda está aprendendo a ser família. Teve um dia, uns 2 meses depois de tudo, que a Patrícia me procurou sozinha. O Roberto estava viajando a trabalho, as crianças na escola. Ela apareceu lá em casa com um bolo que tinha feito e pediu para conversar. Sogro, ela disse, mexendo no café que eu tinha servido, eu preciso te pedir desculpas de verdade. Não aquela desculpa apressada que eu dei na frente do Roberto. Uma desculpa de verdade. Eu fiquei quieto, esperando. Quando eu conheci o Roberto, você e a sogra foram as pessoas mais acolhedoras do mundo comigo. Lembra quando eu tive aquela crise de pânico no primeiro jantar de família? Você foi o único que percebeu, que me levou para fora, que conversou comigo até eu me acalmar. Eu lembrava. A Patrícia tinha 23 anos na época. Estava conhecendo a família do namorado pela primeira vez. Ela começou a hiperventilar no meio do jantar e todo mundo ficou só olhando. Eu a levei pro quintal, fiz ela respirar fundo, contei piadas ruins até ela rir. E quando a Isabela nasceu, ela continuou, com a voz falhando, e eu entrei em depressão pós-parto. Você vinha todo dia. Todo santo dia. Você limpava a casa, cozinhava, cuidava do bebê enquanto eu tentava dormir. O Roberto estava perdido, não sabia o que fazer. Mas você sabia.
Você sempre soube. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. E eu deixei ele te afastar. Eu deixei ele te chamar de constrangedor, de antiquado. Eu deixei ele trazer um estranho para substituir você. E o pior, eu fingi que concordava porque era mais fácil do que confrontar meu marido. Eu sou covarde, sogro. E eu sinto muito. Eu levantei, fui até onde ela estava e abracei ela. Patrícia, você não é covarde. Você é humana. Casamento é complicado. Família é complicado. O importante é que você está aqui agora, reconhecendo o erro, querendo consertar. Ela chorou no meu ombro por um tempo. E quando parou, ela me olhou e disse: eu quero que você saiba que, para mim, você sempre foi e sempre será o melhor sogro que alguém poderia ter. E eu vou me certificar de que meus filhos saibam disso também. E ela cumpriu. Eu percebi, nas semanas seguintes, que a Patrícia passou a fazer questão de valorizar minha presença na frente das crianças. Quando eu chegava, ela dizia coisas como: olha, que sorte! O vovô chegou. Ou vovô sabe tudo sobre isso, vamos perguntar para ele. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. O Roberto também mudou, mas de um jeito diferente. Ele começou a me pedir conselhos sobre coisas. Não só sobre as crianças, mas sobre tudo. Sobre trabalho, sobre decisões financeiras, sobre relacionamento. Teve um dia que ele me ligou, desesperado, porque tinha brigado feio com a Patrícia. Eles tinham discutido sobre dinheiro, ela queria fazer uma viagem cara, ele achava que deviam economizar. A discussão tinha escalado e os dois tinham falado coisas que não deviam. Pai, eu não sei o que fazer. Eu falei umas coisas horríveis para ela. Que coisas? Falei que ela era fútil, que só pensava em gastar dinheiro, que não contribuía com nada porque não trabalhava fora. E ela chorou muito. Me disse que se sente desvalorizada, que cuidar das crianças é trabalho também, que eu nunca reconheço o esforço dela. E você reconhece? Silêncio. Roberto, você lembra quando a Patrícia teve depressão pós-parto? Lembro. Você lembra o que eu te disse na época? Não muito, eu estava meio em pânico. Eu te disse, sua mulher está passando pelo inferno. O mínimo que você pode fazer é não ser mais um demônio atormentando ela. Seja o parceiro dela, não o juiz. Pai! E eu vou te dizer outra coisa agora. Você está fazendo a mesma coisa que você fez comigo. Tá desvalorizando quem ama porque eles não se encaixam no padrão que você acha certo. Você me desvalorizou porque eu tinha 60 anos e não era atleta. Agora tá desvalorizando sua esposa porque ela escolheu ficar em casa cuidando dos filhos de vocês ao invés de ter uma carreira tradicional. Ele ficou quieto por tanto tempo que eu pensei que a ligação tinha caído. Pai, você tá certo. Eu tenho um problema. Eu sempre quero que as pessoas sejam do jeito que eu acho que elas deveriam ser. E quando elas não são, eu faço elas se sentirem mal. E isso é errado, filho. Ninguém precisa ser do jeito que você quer. As pessoas precisam ser respeitadas pelo que elas são. Como eu conserto isso? Você vai lá, pede desculpas para sua esposa, reconhece o valor dela e para de julgar. É simples assim. Ele seguiu meu conselho e me contou depois que teve uma conversa longa e honesta com a Patrícia, que os dois choraram juntos e se reconciliaram, e que ele tinha percebido um padrão no comportamento dele que precisava mudar. Essas conversas se tornaram mais frequentes. O Roberto começou a me ver não como um velho chato, mas como alguém com experiência de vida valiosa. E eu gostava disso. Gostava de sentir que ainda podia ajudar meu filho, mesmo com ele tendo 40 anos. Com os netos, a reconexão foi mais fácil. Criança perdoa rápido, esquece mais rápido ainda. Em poucas semanas, era como se o Márcio nunca tivesse existido. Eles voltaram a me chamar toda hora, a pedir para eu dormir lá, a querer que eu fosse em todas as apresentações de escola. Mas teve um momento, uns 6 meses depois de tudo, que me tocou profundamente. Era aniversário do Mateus, festa temática de super-heróis. A casa estava cheia de criança correndo, pais conversando, bagunça generalizada. Eu estava lá, ajudando a servir bolo, quando ouvi o Mateus conversando com um amiguinho. Esse é seu avô? O menino perguntou. Sim, esse é o vovô Mário. Ele é velho. Eu gelei. Esperei pela reação do Mateus,
meio com medo do que ele ia dizer. Ele é. E sabe de uma coisa? Eu gosto que ele seja velho. Por quê? Porque quando ele conta história de verdade, de quando ele era criança e não tinha videogame. E ele sabe fazer pipa. E ele deixa eu ganhar no jogo sem fingir. E quando eu fico triste, ele sempre sabe o que dizer. Ser velho é legal. Eu tive que sair da sala porque comecei a chorar. Fui pro quintal, fingi que estava mexendo nas plantas. Mas a verdade é que eu estava emocionado demais. Porque aquelas palavras significavam que eu tinha conseguido. Eu tinha conseguido mostrar pro meu neto que idade não era defeito. Era qualidade. A Patrícia me encontrou lá, chorando igual bobo no meio das plantas. Sogro, tá tudo bem? Tá, eu disse, enxugando as lágrimas. Tá tudo muito bem, na verdade. Ela sorriu. Ela tinha ouvido a conversa também. Sabe, sogro, o Roberto me disse uma coisa outro dia. Ele disse que você ensinou ele sobre perdão. Que ele não sabia que era possível machucar alguém tão profundamente e ainda assim ser perdoado, se a pessoa se arrepender de verdade. Ele disse isso? Disse. E ele também disse que quer ser para nossos filhos o que você foi para ele. Presente, paciente, perdoador. Hoje, 3 anos depois desse episódio, eu continuo sendo o avô presente. Roberto aprendeu a me respeitar de novo, e nossa relação ficou até mais forte depois dessa crise. Patrícia virou confidente, me conta coisas que nem pro marido ela conta. Teve até um dia que ela me disse que queria ter um pai como eu, que o dela nunca foi muito presente. Mas o mais importante, meus netos sabem que podem contar comigo. Sempre. Não importa quantos anos eu tenha, quantas rugas eu ganhe, quanto branco apareça no meu cabelo. Eu sou o vovô Mário, e ninguém mais ocupa esse lugar. O Mateus tá com 10 anos agora, a Isabela com 8. Eles estão crescendo rápido demais pro meu gosto. Mas eu tô aqui, vendo cada fase, cada mudança, cada conquista. Ontem o Mateus me disse que quer ser contador quando crescer, igual eu fui. Disse que acha legal trabalhar com números, que eu fiz isso parecer interessante. A Isabela quer ser veterinária. E sabe de onde veio essa ideia? Daquele dia no parque, há anos atrás, quando ela achou um passarinho machucado e eu ajudei ela a cuidar dele, a levar num lugar que tratasse de animais. Ela lembra disso até hoje, diz que quer ajudar bichinhos igual o vovô ajudou aquele passarinho. E se tem uma coisa que eu quero que vocês, que estão ouvindo essa história, entendam é isso. Não deixem ninguém te fazer sentir que você é menos por causa da idade. Não deixem ninguém te substituir na vida de quem você ama. E se te substituírem, lute. Lute com todas as forças, porque algumas posições na vida não têm substituto. Avô é uma delas. Eu também quero dizer uma coisa para os pais jovens que talvez estejam ouvindo isso: valorizem seus pais. Valorizem seus sogros. Eles não são perfeitos, nenhum de nós é. Mas eles têm uma coisa que ninguém mais pode dar para os seus filhos: história, raízes, conexão com o passado. E isso é importante. Isso molda uma criança, dá a ela senso de pertencimento, de continuidade. Não cometam o erro que meu filho cometeu. Não troquem a experiência pela novidade, a sabedoria pela aparência, o amor incondicional pela performance. Porque no fim, quando as crianças crescerem e olharem para trás, elas não vão lembrar se o avô era atlético ou falava inglês. Elas vão lembrar se ele estava lá, se ele se importava, se ele amava. E eu sempre estive. Sempre me importei. Sempre amei. Hoje eu tenho 63 anos. Meu cabelo tá mais branco, minhas costas doem mais, eu não subo escada tão rápido quanto antes. Mas quando meus netos olham para mim, eles não veem um velho. Eles veem o vovô. Eles veem amor. Eles veem segurança. Semana passada, eu tava lá em casa quando a Isabela me ligou. Ela tava chorando. Vovô, pode vir me buscar? Por favor. Meu coração disparou. O que aconteceu, meu amor? Eu briguei com uma menina na escola. Ela disse que meu desenho era feio. E eu empurrei ela, vovô. A diretora tá brava e eu tô com medo. Eu disse pra ela que já tava indo. Liguei pro Roberto avisando, peguei o carro e fui. Quando cheguei lá, a Isabela estava sentada fora da sala da diretora, olhinhos vermelhos de chorar.
Ela me viu e correu para me abraçar. Vovô, eu fiz uma coisa errada. Eu sei, meu amor. Mas a gente vai resolver isso juntos, tá bom? Entrei com ela para conversar com a diretora. Ouvi a história toda. A Isabela pediu desculpas para a menina que tinha brigado. Ficou combinado que ela ia fazer um trabalho sobre resolver conflitos sem violência. No caminho de volta para casa, ela estava quieta no banco de trás. Vovô. Oi. Obrigada por ter vindo. A mamãe e o papai estavam trabalhando e eu queria você. Eu sempre vou estar aqui quando você precisar. Isabela. Sempre. Mesmo quando eu faço coisa errada. Especialmente quando você faz coisa errada. Porque é nesses momentos que a gente mais precisa de quem ama a gente. Ela ficou em silêncio por um tempo. Então, vovô, você é a pessoa mais importante da minha vida. Junto com o Mateus, a mamãe e o papai. Mas você é especial. Eu tive que piscar várias vezes para não derrubar lágrima e bater o carro. Você também é especial para mim, meu amor. Vovô, você vai ficar velho? Eu ri. Eu já sou velho, Isabela. Não, velho de verdade. Tipo, muito, muito velho. Bom, se Deus quiser, sim. Todo mundo fica velho se viver o suficiente. E se você ficar muito, muito velho, você ainda vai poder me buscar na escola? Meu coração apertou. Eu vou fazer de tudo para poder, meu amor. Promete. Prometo. E eu pretendo cumprir essa promessa. Porque ser avô não é sobre quantos anos você tem. É sobre estar presente. É sobre ser a pessoa que a criança liga quando tá com medo, quando tá feliz, quando tá confusa, quando só quer conversar. É sobre criar memórias. Sobre passar valores. Sobre ensinar que o amor não tem prazo de validade, não tem data de vencimento, não envelhece com o corpo. E isso não tem preço. Isso não tem substituto. Isso não envelhece. Eu sou o vovô Mário. E esse é meu lugar no mundo. Mas sabe o que é engraçado? Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a dor e da reconciliação, teve um dia que eu encontrei o Márcio por acaso. Foi numa lanchonete, uns 8 meses depois de ele ter sido exposto. Ele estava sozinho, tomando café, com uma cara de quem estava mal da vida. Quando me viu, ele tentou sair rapidinho, mas eu o chamei. Márcio, pode sentar. Só quero trocar uma ideia. Ele hesitou, mas sentou. Acho que a culpa pesou. Você sabe que destruiu famílias, né? Eu comecei. Você sabe que traumatizou crianças, roubou dinheiro de gente que confiou em você. Eu sei, ele disse, baixinho. Nem tinha mais aquela pose de personal trainer convencido. Eu sei, eu tô tentando mudar. Comecei terapia, tô pagando minha dívida com uma das famílias. Por que você fazia isso? Você é jovem, saudável, capaz. Por que escolher viver enganando os outros? Ele ficou em silêncio por um tempo. Então, porque era fácil. Porque as pessoas queriam acreditar em mim. Queriam a versão perfeita de uma figura familiar. E eu vendia isso. Mas a verdade é que eu nunca tive família de verdade. Cresci em abrigo, nunca fui adotado. Então eu não entendia o valor daquilo que eu estava destruindo. E agora entende? Agora sim. Especialmente depois de ver o estrago que eu fiz na sua família. Aquelas crianças, elas eram inocentes. E eu usei elas. Eu fiquei olhando para ele. Podia haver remorso genuíno ali. Não desculpava o que ele tinha feito, mas pelo menos mostrava humanidade. Márcio, eu espero que você use essa compreensão para algo bom. Que você pare de machucar pessoas e comece a construir algo de verdade. Eu tô tentando. Voltei a dar aula de educação física, mas agora honestamente, sabe? Sem tentar me infiltrar nas famílias. É menos dinheiro, mas eu consigo dormir à noite. Eu acenei. É um começo. Levantei para sair, mas ele me chamou. Senhor Mário? O quê? Obrigado por não ter me odiado. A maioria das pessoas que eu enganei, elas me odeiam. E com razão. Mas você tá aqui conversando comigo como se eu fosse humano. É porque você é humano, Márcio. Um humano que fez escolhas terríveis,
mas ainda assim humano. E todo humano merece uma chance de redenção, se realmente se arrepender. Ele acenou, emocionado. E eu fui embora. Contei isso pro Roberto depois. Ele ficou surpreso que eu tinha conversado com o cara. Pai, por que você faria isso? Porque guardar raiva não machuca quem errou, filho. Machuca quem guarda. E eu já passei por muita coisa para ficar desperdiçando minha energia com rancor. Roberto olhou para mim com admiração. Como você consegue perdoar tão fácil? Não é fácil. Nunca é. Mas perdoar não significa esquecer ou fingir que não aconteceu. Significa libertar a si mesmo do peso do ódio. Significa escolher seguir em frente ao invés de ficar preso no passado. Ele ficou pensativo. Eu preciso aprender isso. Você vai. Com o tempo, com experiência. É uma das poucas vantagens de envelhecer. A gente aprende a não perder tempo com o que não importa. E essa é outra coisa que eu quero passar para quem está ouvindo. Perdoar não é fraqueza. É força. É libertação. E quanto mais velho você fica, mais você percebe que a vida é curta demais para carregar peso desnecessário. Eu poderia ter passado os últimos 3 anos odiando meu filho, odiando Márcio, odiando a situação. Mas o que isso ia mudar? Nada. Só ia me fazer sofrer mais. Então eu escolhi perdoar, reconstruir, seguir em frente. E valeu a pena. Porque hoje eu tenho uma relação linda com meu filho, com minha nora, com meus netos. Hoje eu acordo feliz, sabendo que tenho propósito, que tenho amor, que tenho família. 63 anos. Cabelo branco. Costas que doem. Mas um coração cheio de amor e uma vida cheia de significado. E isso, meus amigos, não tem preço. Não tem substituto. Não envelhece jamais.